José Manuel dos Santos Fernandes, nascido em 1945 em Lisboa, mas sou natural de Matosinhos, uma vez que foi em viagem em trânsito com os meus pais. Todo um esforço da família para sobreviver e sobretudo a minha passagem pela escola primária e escola secundária, onde tive a possibilidade de fazer uma certa paridade com o sistema que hoje as crianças estão submetidas na parte do ensino, comparar sistemas e comparar resultados, de maneira que essa infância para mim está extremamente viva e sobretudo a infância de sobreviver, em que tinha que ajudar os meus pais. Comecei por ter a oportunidade de optar por ciências ou letras, vamos lá quase no final do ciclo preparatório, e isso levou-me a optar e a sentir vocação para a parte das ciências, para a parte das artes, da transformação dos materiais, além que essa possibilidade era dada às crianças, aos jovens no sistema de ensino então vigente. Fiz o curso industrial na Escola Industrial e Comercial de Matosinhos. Ainda não tinha acabado o curso. Nas 2 últimas semanas, uma empresa convidou os 3, abriu oportunidade para os 3 melhores alunos começarem logo a trabalhar. Nesse ano nem tive férias, saí da Escola Industrial a um sábado, terminei o curso, na segunda-feira estava a trabalhar e fui prematuro, portanto, 1 ano, portanto, comecei a trabalhar aos 14 anos, já com o curso industrial. E, entretanto, na minha carreira profissional, depois fiz o curso de especialização de desenhador industrial em desenho, construção civil, desenho mecânico, desenho eletrotécnico, na Escola Industrial Infante do Henrique, sempre a trabalhar, portanto, a estudar à noite. Depois fiz o bacharelato em engenharia, comecei a fazer o bacharelato em engenharia, que foi interrompido com o serviço militar. Acabei o bacharelato em engenharia eletromecânica em máquinas, que era assim designado, portanto, equivalente hoje a engenheiro técnico, sempre a trabalhar. Depois estive no Sul, a trabalhar numa grande empresa no Sul. Vim para o Norte, acabei a licenciatura em Engenharia Mecânica, na FEUP, na Universidade do Porto. A partir daí, sempre exerci cargos de liderança nas atividades profissionais. Basta dizer que aos 18 anos eu liderava um gabinete de desenho de 7 desenhadores, todos mais velhos do que eu. E de maneira que, portanto, tive a sorte, enfim, que foi trabalhada de certeza, tive a sorte de estar num período da atividade económica do país, de um crescimento galopante do PIB, cheio de oportunidades, cheio de desenvolvimento, os anos 60 e 70, de forma que aproveitei sempre as oportunidades como jovem, aproveitei todas as oportunidades que se me deparavam para crescer em conhecimento e aproveitar as oportunidades das portas que se nos abriam. De maneira que este é o nosso percurso profissional. Associado a isto, fizemos sempre uma participação sistemática em seminários e em cursos de pós-graduação, sempre na ótica de uma qualificação. A minha matriz profissional foi sempre virada para a produtividade, portanto, ambientes industriais e maximizar a produtividade e com bastante criatividade na área dos métodos. Quando nos mudamos para o Norte, uma vez estávamos a trabalhar no Sul, a Fresit surge, nós viemos para o Norte exatamente no mês de Abril da Revolução, de 74, éramos diretor industrial da MIDA, de máquinas para trabalhar madeira,
Em 77, de certa maneira já cansados, havia uma saturação da nossa parte de repetir ações, o país estava cheio de oportunidades, de desafios, importava-se praticamente tudo, tínhamos algumas limitações e, sobretudo, na gestão das importações, das matérias-primas, tudo quanto até a própria indústria para sobreviver tinha dificuldades. Nessa altura abraçamos um projeto e manifestamos isso ao empresário da Mida. Antes disso, tentamos comprar uma metalomecânica do setor onde nós trabalhamos, onde tive a minha primeira experiência como empregado, como trabalhador, que era o setor de fabricação de embalagens para a indústria alimentar, concretamente conservas de peixe em Matosinhos, do qual eu refiro que sou natural, não é? Haviam 4 empresas que produziam bens de equipamento, linhas automáticas para as conservas, que era a Serlei, era a Vulcano, era a Engil e era a Mecânica da Amorosa. Dessas 4, a última que estava a sobreviver à Mecânica da Amorosa, e foi essa que eu tentei comprar, chegar a acordo com o dono. Ela estava também em situação difícil. Chegamos a um acordo e, de facto, despedimos-nos da Mida para comprar esta empresa. Tivemos o acordo, previa 3 meses à experiência na transição da empresa. E ao fim dos 3 meses o dono quis ficar, viu as mudanças que nós introduzimos e ele quis ficar na empresa e, de certa maneira, não respeitou o acordo, porque a aquisição era 100%. Nessa altura eu não aceitei, portanto, não aceitei os termos da alteração e então daqui surge a Fresit. Portanto, sentíamos que havia uma grande oportunidade na área da engenharia em ferramentas de corte. O meu primeiro pensamento foi para a metalomecânica, produzir a chamada fresa-mãe, que é uma fresa complexa, uma ferramenta complexa, tecnologicamente muito avançada, e que nós dominávamos essa tecnologia e que era, não é mais nem menos do que a ferramenta que faz a talhagem das engrenagens. E a partir daqui, por derivado e por ter um certo conhecimento do setor de bens de equipamento para trabalhar madeira, então avançamos para a solução de ferramentas. Começamos com as ferramentas para trabalhar madeira, que eram aquelas que tinham maior mercado e que tinham maior oportunidade. Começamos por aí. Sonhava em liderar um projeto, ser um líder. Tive sempre a sensação que dentro das atividades de operário, até de trabalhador direto na produção, era a minha visão, não tinha outra, mas que queria liderar, queria ter desafios de fazer coisas, a arte e o ofício da transformação, mas liderar alguma coisa. O valor mais importante é de integridade. Esse é o valor mais importante que nós tentamos transmitir às pessoas que estão à nossa volta e, ao mesmo tempo, que as nossas vidas possam ser um exemplo com aquilo que dizemos e aquilo com que fazemos. As coisas têm que estar sincronizadas. Portanto, o primeiro ato de uma boa liderança é o exemplo. Não haver desfazamento entre o que se diz e o que se faz. E ter a nossa vida extremamente princípios simples e de princípios de livro, como eu costumo dizer, livro aberto, de maneira que as pessoas saibam exatamente com o que é que devem contar connosco. As instituições de solidariedade para nós faz parte de uma componente que é responsabilidade social da empresa. À nossa volta de termos uma cooperação e ajudarmos, portanto, pela partilha do valor.
De certa maneira estou ligado ao associativismo desde 1976, 77, o que se traduz no espírito de nós, no associativismo também, tornarmos, sendo nós visionários do mundo melhor, ajudarmos a concretizar de uma maneira mais direta esse mundo melhor. Para mim, ser português é ser um facho no mundo. Enfim, a nossa mensagem é que nós temos de ter orgulho pelo passado dos nossos, dos portugueses do passado, pelo nosso passado, pela nossa história, e temos de ser portadores dessa mensagem de continuar a desbravar mundos, quer as nossas atividades profissionais, quer através da nossa cultura, quer através da família. Temos que o fazer onde quer que a gente esteja. Muito obrigado.